E na visão de vocês, quais foram os maiores desafios aí enfrentados ao longo dos anos no XBR? Foi a questão da interface de 40 GB, Black Hole? O que vocês acham aí? Brincadeiras à parte, queremos saber mesmo quais foram os desafios. Você falou dificuldades. Primeira coisa é o equipamento de rede. O equipamento de rede tem que funcionar conforme a gente gostaria que ele funcionasse. Nem sempre ele funciona como o manual diz que ele tem que funcionar. Equipamento de rede, assim, você já compra ele com problema, você tem a obrigação de pagar porque ele tem um software que roda lá dentro que tem bugs. Só que você só descobre o bug quando você está usando. E aí você é obrigado a pagar para que a empresa corrija isso. E outra dificuldade é orçamento, né? Coisa cresce, só que hoje o ponto .br ajuda o projeto PTT a continuar existindo com os recursos que a gente ofere, mas a gente tem um valor limitado. E aí a gente tem que achar soluções tecnológicas que se encaixem dentro desse número, né? A gente não consegue hoje, por exemplo, vou trabalhar com os melhores roteadores, equipamentos mais avançados aí, que do ponto de vista operacional talvez ele funcione como a gente espera, né? Minha primeira colocação, mas por outro lado, o preço a gente não consegue pagar. Então a gente tem que procurar soluções, né? Durante a evolução e principalmente, né, nos últimos 7, 8 anos aí, que a gente teve um crescimento muito grande, essa questão da evolução tecnológica e do custo, né, de diminuir o custo por megabit aí que a gente trafegava foi bastante desafiador. Bom, Júlio, você comentou aí sobre os desafios, as principais dificuldades, a questão do orçamento, a questão dos equipamentos. Você consegue fazer uma comparação do XBR hoje, do nosso conjunto de PTTs, com os outros PTTs do mundo? Como fica essa relação? As dificuldades são as mesmas, os desafios são os mesmos? Como que é isso? Assim, os maiores PTTs do mundo, né, que a gente tem conhecimento, que a gente tem mais relação, são principalmente os europeus, né? Acho que nos Estados Unidos a cultura de Internet Exchange é muito de empresa privada. Então não se tem muita informação, não se tem muita relação. Os europeus eram os nossos guias, né? O nosso objetivo ali. A gente queria ser que nem o pessoal de Amsterdã, lá do MDix, do pessoal do D6 de Frankfurt, o Lynx de Londres, né? Que são assim, os exemplos do ponto de vista técnico, né? Eles que dominaram, estavam na frente do desenvolvimento, né, dessas infraestruturas, né? Na Europa eram muito fortes, né? Lembrando que o Brasil é do tamanho da Europa, do ponto de vista geográfico. Então, em 2011, 12, a gente era 10 vezes menor do que o MDX, por exemplo, que era o maior na época lá de Amsterdã. Aí, com o passar do tempo, a gente foi crescendo, principalmente o número de participantes, né? A gente chegou a ultrapassar esses outros Internet Exchanges por conta do aumento do número de participantes, do número de conteúdos e principalmente o número de SPs, né? E acho que desde 2014, mais ou menos, a gente já era do mesmo tamanho deles em termos de número de participantes, e daí a gente começou a crescer, a gente praticamente dobrou o número de participantes, a gente estava na casa aí de 2.000 e poucos participantes, eles na faixa de 800, 900. E mais recentemente, aí, na época da pandemia, a gente ultrapassou eles em volume de tráfego, né? Não sei se foi bem no começo da pandemia ou no meio da pandemia, e a gente continuou crescendo, né? E hoje a gente é na faixa aí de uns 20% a 25% maior do que o D6, que é o menor.
né, que é o segundo colocado. Mas, assim, tudo isso graças aí ao volume de ISPs e o volume de conteúdo, né? Então, a gente sempre teve eles como balizadores e, felizmente, a gente conseguiu crescer aí e ter uma posição hoje bastante respeitada aí no mundo. Camada 8.